Mas eu acho que até nós sermos líderes, não sei se Paula concorda comigo, a gente acaba sendo grandes influenciadores. Né? Porque para o projeto dar certo, para a qualidade acontecer, para que você consiga, né, numa venda, né, você tem que influenciar pessoas. E o líder, ele é um grande influenciador. Então, a gente acaba bebendo dessa fonte nem sabendo que você está praticando a liderança, né, que você consegue influenciar as pessoas. Então, o que acontece durante essa trajetória do comercial, não. Mas quando eu fui trabalhando na Atento, eu trabalhei na Atento, Teleperformance, e depois trabalhei na segunda fase na Atento, e eu fui trabalhar com o Unibanco. E o Unibanco me convidou para ser líder lá dentro. Já tinha uma equipe dentro da Atento, mas liderança mesmo foi dentro do Unibanco. E eu eu tenho muita alegria, muita satisfação de falar que eu tive essa formação de liderança em segmento financeiro, porque os grandes bancos, eles realmente investem no desenvolvimento. Grandes empresas, eu posso dizer, né, de dar curso pra gente. Tinha quantos anos coloca isso, eu acho que eu tinha... Não faz isso comigo. Não, só pra assim, mas foi nova, foi a primeira liderança nova. 23, eu acho. Então é isso, nova. 23, 24 anos. Nossa. E liderava pessoas mais velhas do que você? Ou todo mundo era nessa faixa? Não, eu acho que no começo não, depois eu peguei. Legal. Eu peguei gente até que ganhava mais do que eu, inclusive. Então você acaba, né, tendo que lidar com né, e aí a gente vai tocar no assunto de diversidade. Então eu acho que o que mais a vida me ensinou é ser humana. Quando eu escolhi ser líder, e eu posso dizer mais uma coisa, eu acho que eu tô no mês da mãe mesmo, né? Eu fui muito melhor líder depois da Luísa. Muito melhor. Muito melhor. Acho que eu mudei completamente, eu diria. Quem trabalhou comigo antes e depois me viu como mãe e falou, nossa, Lu, é outra pessoa. É impressionante, assim, como a gente acaba suavizando muitas coisas. E repriorizando, né, também. E se colocando no lugar do outro. Né? Porque lidar com bebê, você tem que falar, caramba, o que tá acontecendo? O que tá sentindo? O que eu vou fazer? Esse choro de quê, né? Desses 30 motivos possíveis aqui. Exato. Eu fiquei só pensando aqui na pergunta. Eu, com 2 anos, liderava. Quando a minha irmã nasceu. Olha, porque você foi mais verdade. velha. De 4. Aí eu lembro que meus irmãos falavam assim, gente, como você é mandona? Sempre tive esse DNA, assim, tipo, não tem problema de falar, vai, sobe na árvore, desce da árvore. Agora é a hora do banho, vai. Então, isso me ajudou muito nos skills de liderar. E é o que você falou, né? A vida inteira a gente tá sempre influenciando. Momentos na faculdade, na escola, que você lidera o grupo, né? E eu sempre tive muito esse papel de gostar de liderar. Liderar pra mim era muito natural, né? Agora, o que foi difícil? Primeiro movimento, quando eu virei diretora. Não dá nome, porque é um lugar muito solitário. Não, lá no início, quando você pegou a primeira equipe, era tranquilo? Foi só mesmo? Era. Você sabe que tem um livro que eu super indico, que chama Pipeline da Liderança. Nunca lembro do autor. E esse livro me ajudou muito, porque ele vai trazendo as mudanças do estilo de liderança, quando você é analista, depois quando você vira coordenador, depois quando você vem gerente júnior, e vai indo, né? Então, quando eu assumi o meu primeiro cargo, que, tipo, em cima de mim só era o presidente, falei, fudeu. Porque agora eu que mando no negócio e não tem ninguém pra reclamar mais. As pessoas vão olhar pra mim e vão esperar que eu tome a decisão. E que você tenha as respostas que você ainda não tem, porque é uma coisa não, nova. E não tem... Sabe quando você tá numa posição... A maioria das pessoas estão sempre reclamando de alguma coisa, agora eu não posso nem reclamar mais. Porque sou eu que direciono aqui e tenho que ser a pessoa que vai motivar a galera toda a vir. Então, ali pra mim foi um primeiro momento disruptivo. Falei, como eu vou fazer esse negócio acontecer? Confesso que deu um negócio ali meio estranho, porque eu tinha 32 anos, novinha, né? Por mais que eu já tivesse liderado, pra mim foi uma liderança diferente. O segundo momento que foi muito difícil foi quando eu fui liderar um time sênior. Porque quando o time é mais júnior, todo mundo olha pra você. Agora confia, fazer. né? Confia. Não tem discussão. Agora, foi difícil, mas foi a melhor experiência que eu tive. Porque, gente, construir junto é muito melhor que construir sozinho. Sim. Então, você ter pessoas que na sua equipe te desafiam, que trazem novas visões, que trazem experiência. Então, quando eu fui pro atendimento, meus gerentes eram todos sêniores de idade, de tempo, e eu não sabia nada, porque eu era uma engenheira de alimentos em qualidade.
Aí você fala, qual é o meu papel nessa história? Porque eu não sou técnica, eu não tenho experiência, nunca trabalhei aqui. Como é que as pessoas vão olhar pra mim e falar assim, vou sonhar com ela? Porque eu falo que o desafio do líder são 3. Primeiro, é o sonho impossível. Aquele sonho que você fala, nossa, eu lembro que eu tinha um sonho, era ganhar prêmios, era reduzir pela metade a taxa de contato, que aí eu fui entendendo. Então eu falava assim, comecei a sonhar uns sonhos meio malucos. O segundo é você trazer a galera pro sonho. Esse é um desafio. Eu sonho, já sonhar é difícil, mas trazer todo mundo pro seu sonho é o segundo desafio. Então como é que você constrói isso? Como é que você faz o outro se contagiar com o que você tá sonhando? E o terceiro desafio é fazer acontecer. Porque também não adianta só sonhar e os outros sonharem juntos. Se não colocar a mão na massa e não tirar do papel o seu plano. Então, aí depois que eu tive essa experiência, que também mexeu muito com o meu estilo, eu acho que mais do que a história de ser mãe, pra mim foi quando eu tive realmente liderados à altura. Assim. Mas de pessoas, porque assim, a minha experiência, eu falo assim, a minha maior escola de liderança foi quando eu fui supervisor de contact center. Por quê? Porque era 100% gestão de pessoas. Porque é todo mundo fazendo a mesma atividade. Não tem o sênior e júnior, não tem o cara do BI e o cara da tecnologia. Imagina você tá com 20, 25 pessoas que um é pai, eu lembro até hoje, um era pai de família com 3 filhos, que fala assim, cara, como é que sustenta a família sendo operador? Outra menina tinha uma pós-graduação, falava inglês e espanhol, mas estava precisando recomeçar e trabalhava bem, nada com. Outro ali que o pai tinha dinheiro e vai trabalhar. Então, tinha pessoas que trabalhavam, tá? A gente sabe que tem gente que não tinha, mas... Então, é 100% comportamento. Não tem assim, esse cara do BI técnico, vamos falar. Foi uma mega escola. E aí, assim, você indo, uma engenheira de alimento, vai pro lado de cá aí. Agora eu vou falar de pessoas o tempo todo, ia ser porque muitas das palestras você estava sempre falando de pessoas. Por mais que tenha ali um direcionamento do livro, tem um aprendizado com várias pessoas, tem um tema também que, assim, você começa a revisitar vários valores, tema de servidão. A gente brincou em algum do podcast aqui que falou do... Sei qual foi, acho que algum lugar que eu tava usando o livro Monge Executivo. Eu falei, nossa... mas estavam usando ainda hoje um tema de discutir servidão. Então, nesse time sênior, tem um tema de você deixar andar, mas como é que era também para perfil, para esse lado assim, como é que eu começo a entender mais de pessoas? Você estudou mais sobre pessoas, porque comportamento de pessoas que são completamente diferentes dali dentro do liderado, que pode entregar tão bem quanto. Eu lembro que teve uma frase que até passei a usar em uma das minhas palestras. Infelizmente eu esqueci quem foi que botou no LinkedIn, um tema que se você quiser, você não é substituível. Porque era muito comum assim, ninguém é substituível. Não, negativo. Ele dava um exemplo, falando assim, sei lá, um pintor famoso aí, Leonardo da Vinci. Ninguém vai substituir ele. Podem surgir outros pintores, vão te entregar tão bem quanto diferente, ninguém é. Mas tem muito de você incentivar. E como é que é isso pra você? Pessoa... Porque, de novo, tem um cara sênior, mas tem muito ali de você entender a essência, de você entender... Eu acho que a Lu trouxe um ponto que é assim, eu acho que grandes empresas investem muito na capacitação da liderança. Sim. Então, eu tive o privilégio de trabalhar em multinacionais que... Fiz vários cursos. Ajudaram. Já. Não, mas vários cursos. Que te ajudam a ir colocando na prática. Então, assim, e eu sou uma pessoa extremamente prática. Então, ter o complemento de teoria com prática e testando me ajudou muito a ir criando meu modelo de liderança. Agora, se tem uma coisa que eu acredito, desde que eu acho que eu sou bebê, que liderava minha irmã, chama-se proximidade. Conhecer o outro na sua história, na sua essência. Então, só um pouquinho. Pessoal, pega essa dica aí, porque a gente sabe que muito de empresa, infelizmente, não investe tanto. Assim, o cara, ele dorme analista e acorda gestor em muitas delas. Não adianta o pessoal ficar falando que a minha empresa faz. A gente sabe que muita não. Pega essa dica agora, vai. E aí eu lembro, quando eu fui pro atendimento, eu tinha um time de mais ou menos umas 70 pessoas. Sem os terceiros, só dentro do time. E eu me comprometi a fazer um almoço individual com cada um. Gente, eu demorei quase 2 anos. Mas foi maravilhoso. Porque eu já sabia o nome de todo mundo. Até hoje, eu encontro as pessoas ali, do abraço, e como é que tá seu filho, né? Sei a história. A gente gosta de ser tratado pelo nosso nome. Eu sempre penso assim, talvez não seja muito correto o que eu vou falar, mas eu trato o outro como eu gostaria de ser tratada. Com respeito, a pessoa conhecendo a minha história, né? De onde eu sou, quem eu sou. Porque isso traz uma outra conexão. Então, isso pra mim ali foi um momento de usar todo o meu conhecimento naquela mudança. Perfeito. Imagina, eu não conhecia nada.
Não conhecia as pessoas, não conhecia do trabalho, não conhecia tecnicamente, não conhecia nada. Então eu falei, meu, por onde eu começo nessa história? Vou começar a pensar almoços. Junto, é né? muito. Por isso que eu falei, agora eu vou em qualquer lugar. Onde colocar? Porque deu muito certo. Então este lugar de proximidade, que é o que você trouxe. A pessoa tem 3 filhos, você conhece a história. A outra tá na faculdade e precisa pagar. Isso engaja. Você sabe até os gatilhos que mexem.